O Movimento para a Democracia considera uma má notícia a decisão da Fitch Rating de baixar o rating da dívida cabo-verdiana em 2 níveis para lixo. O que está em causa é a confiança, a previsibilidade e a estabilidade macroeconómicas, a reputação do país. Ativos tão essenciais para promover o acesso aos mercados financeiros e criar um quadro de crescimento económico e de prosperidade para todos. O rating da República, de curto prazo, baixou de BB- para B, um abaixamento em 2 níveis. Esta é uma notícia que retrata um quadro macroeconómico preocupante. Diria até um dos momentos mais difíceis da história económica de Cabo Verde. O MPD, bastas vezes, chamou a atenção do governo e informou a sociedade para esta eventualidade. Esta evolução era previsível. É consequência direta das políticas deste governo. Em 2013, após ter divulgado o relatório referente a 2012, a Fitch Rating desceu o rating de Cabo Verde de uma posição estável para negativo. Estamos hoje perante um fracasso das políticas económicas. Os resultados negativos são evidentes. Quebra de confiança nos mercados financeiros, redução da dinâmica de crescimento económico, aumento do endividamento público, abaixamento do investimento direto estrangeiro, aumento do desemprego, redução do rendimento disponível de cada um de nós e empobrecimento global da população. Endividamento sem crescimento económico conduz ao empobrecimento e à insustentabilidade económica. Esta degradação do rating da República de Cabo Verde é consequência direta de 4 factos relevantes. Primeiro, um crescimento económico significativamente mais baixo, mais fraco do que as previsões do PIB. De um crescimento médio previsto do PIB real de cerca de 5% a 6%, para uma estagnação ou mesmo uma recessão económica. Uma estagnação justificada pelo arrefecimento da procura interna e quebra abrupta e continuada do investimento direto estrangeiro. Segundo fator importante tem a ver com a alteração do quadro económico, sobretudo do ponto de vista das previsões em termos das receitas correntes. Aquilo que o governo tem previsto em termos de receitas tem sido muito inferior face ao concretizado e face ao real. Também as estimativas do ponto de vista do crescimento económico, do PIB. O crescimento real tem sido muito inferior em relação ao crescimento previsto, o que tem colocado a dívida pública muito acima daquilo que é a previsão da parte do governo. Portanto, tudo isto vem colocar a dívida pública num valor muito superior àquilo que estava previsto. De acordo com as estimativas que nós temos, a dívida pública, sobretudo considerada também a dívida pública contingente, pode chegar aos 135% do PIB, já em 2016. Se tudo isso se verificar, e tendo em conta também um quarto fator relevante, que é a incerteza em relação às contas nacionais, porque até agora o INE não publicou as contas nacionais de 2012, essa incerteza ainda coloca um risco adicional do ponto de vista daquilo que é o rácio da dívida pública em percentagem do PIB. Este cenário coloca, digamos assim, um risco substancial do ponto de vista daquilo que é o rating da República de Cabo Verde, com consequências, sobretudo, em relação ao financiamento à economia para o setor privado. O MPD considera que o PSCV e o Governo estão a ignorar que o endividamento sem crescimento económico provoca e leva à insustentabilidade económica. Portugal
Grécia, entre outros países, estão aí para provar e para comprovar. Este quadro é da exclusiva responsabilidade do Governo. O MPD, enquanto Governo, escolheria outro caminho e avança desde já 6 medidas estruturantes para fazer face a esse quadro económico. Primeiro, a mudança do modelo de desenvolvimento económico. Nós temos um modelo, sobretudo, ancorado na acumulação do capital físico e temos que mudar esse modelo para um modelo ancorado na formação do capital humano e na aposta na qualidade das instituições da República. Segunda medida importante, nós queremos aprofundar a reforma do Estado e a descentralização e a regionalização do país, como meio para libertar as energias criativas das ilhas e recentrar o papel do Estado enquanto parceiro promotor do crescimento económico, da prosperidade para todos e da defesa da dignidade dos cabo-verdianos. Terceira proposta que nós apresentamos tem a ver com o estímulo à poupança e ao investimento, através de uma reduzida fiscalidade, de uma fiscalidade previsível e coerente para os aforadores e para as instituições, e também do desenvolvimento de uma estratégia de desoneração fiscal progressiva da poupança e do investimento. Quarta medida tem a ver com a criação de um Conselho de Finanças Públicas, um órgão independente cuja missão consiste em pronunciar-se sobre os objetivos propostos relativamente aos cenários macroeconómicos e orçamental e garantir a sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas. Quinta medida, a introdução da regra do ouro para o saldo orçamental estrutural, da regra da redução da dívida e de uma lei quadro para a política de investimentos públicos, incluindo também as parcerias público-privadas, com o objetivo de criar as condições legais tendentes a garantir a sustentabilidade orçamental e das finanças públicas. E sexta proposta tem a ver com o reforço da capacidade institucional, nomeadamente do Instituto Nacional de Estatísticas, visando a consolidação, a qualificação, a despartidarização, a transparência, o accountability e a adoção das melhores práticas internacionais. O MPD pede mais uma vez ao Governo e ao Presidente do INE que assumam as suas responsabilidades quanto à normalização no funcionamento do Instituto Nacional de Estatísticas. O MPD assume as suas responsabilidades sempre fiscalizando o Governo e propondo medidas concretas. O Governo e o PSV não podem continuar calados e esconsos. Têm, há um tempo, de assumir as suas obrigações e de dizer que medidas pretendem adotar perante este quadro económico preocupante. Não podem continuar a assobiar para o lado. A questão do endividamento tem de ser vista na perspectiva do crescimento económico. Se eventualmente tivéssemos tido um crescimento económico robusto, hoje em dia o endividamento não seria um problema para Cabo Verde. A questão que se coloca é um aumento explosivo do endividamento público, sem crescimento económico e com estagnação da economia cabo-verdiana, e isso leva a insustentabilidade económica. Penso que isso é fácil de entender para qualquer particular que aumente o seu endividamento investindo. Se não houver um aumento do rendimento para fazer face aos encargos que resultam desse endividamento, seguramente que o rendimento disponível tenderá a baixar e a capacidade de honrar os compromissos tenderá também a reduzir-se, o que coloca em causa a sustentabilidade em relação à dívida pública.